Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Finanças. Eu sou o Gustavo Nascimento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreiras no mercado financeiro, né? Tô aqui com o Gabriel. Conta pra gente, Gabriel, o que a gente trouxe de bom hoje? Opa, gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui com a Renata e com o Caio. Os dois trabalham na Alto Valor. A Renata ela é sócia e head de expansão. E o Caio, ele é aluno da PUC igual a gente, mas ele começou também a trabalhar como assessor recentemente. Então os dois vão passar um pouco da experiência que eles têm no mercado financeiro pra gente. E a gente espera ter uma conversa boa aqui, tirar vários conhecimentos sobre isso. Bom, Renata, fala um pouco sobre você, sobre sua experiência, como você chegou no mercado financeiro. Bom, Gabriel, Gustavo, primeiramente, obrigada pelo convite. Realmente é uma satisfação estar aqui. E a minha história começou aqui na PUC também. Eu sou formada em turismo, atuei 12 anos na área. Trabalhei 2 anos desses 12 nos Estados Unidos. Ali eu percebi já uma automatização. Na época ainda não se falava em IA, em torno de 2002, 2003. Tá um pouquinho longe ainda, pelo menos do ponto que a gente está hoje. Não tinha nem WhatsApp na época, para vocês Uhum. imaginarem como era. E quando eu voltei para o Brasil, o mercado de turismo já tinha sofrido algumas alterações aqui. E eu comecei a buscar uma migração de carreira. Então, a primeira coisa que eu fui buscar foi a parte de conhecimento. Então, foi onde eu fiz a pós-graduação de gestão de negócios na GV, e isso me abriu portas. Então, em seguida, eu fui para a Ambev. E ali foi a minha grande escola na área de gestão, principalmente em recrutamento e seleção. Eu atuei 1 ano trabalhando para a Operação Canadense, e aí depois eu passei para a Operação Brasil da Ambev. Na época, a Ambev tinha mais ou menos 51 unidades. Eu atuei ali em recrutamento e seleção do serviço no Centro de Serviço Compartilhado de Jaguariúna. Uhum. E toda essa minha experiência de recrutamento e seleção aconteceu lá, porque eu não tinha outra opção senão aprender e colocar em prática esse conhecimento. Depois disso, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas enfim, também empreendi, fui para a área de vendas e alguns anos depois eu resolvi voltar para a área de gestão ou de área de humanas, de recursos humanos, no geral, que eu gosto, porque todos os anos que eu atuei no turismo sempre foi com o cliente. Então, essa interação com pessoas, enquanto alguns estão fugindo das pessoas, eu estou buscando as pessoas, é uma coisa que eu gosto muito. E aí foi aonde eu iniciei na Alto Valor, no mercado financeiro, um mercado muito singular em diversos aspectos e principalmente na área de recrutamento e seleção. Ele é bem realmente específico. Uhum. E... Nossa, fugiu aqui agora, gente. Fica tranquilo, aqui a gente tá no bate-papo. Bom, enfim, e é onde eu tô atuando. Eu comecei como analista e hoje eu tô como sócia e head da área de expansão. Então, eu cuido de toda a parte, de todo o processo seletivo, de todas as vagas. Das vagas, desde as vagas de estágio até as vagas de especialistas e vagas mais específicas, que é o core business da operação, que são os assessores de investimentos. Uhum. Toda a parte de recrutamento, tudo em você que controla. Tudo. Legal. Tudo eu De e todas as assessora áreas, na né? parte de treinamento de todas as áreas. Legal. E hoje a gente trouxe um que você pegou aí recentemente, É, né? exatamente. Foi filtrado. Faz pouco recrutado tempo, né? aqui, O né? recrutado. Aqui a gente tem a prática e a teoria. Eu fui o captado por ela. Bom, a minha história foi basicamente que no começo desse ano eu decidi que queria começar a atuar no mercado financeiro, decidi isso. Sou atleta profissional no momento de natação há mais de 12 anos e a partir desse ano eu quis começar a entrar no mercado financeiro. Eu faço finanças corporativas e mercado de capitais, estou no 6º semestre e quis entrar nessa jornada, nessa vida tripla de estudar, trabalhar e treinar.
E... Pô, correria, hein? Pô, Exatamente. caramba. Acho que já dá pra gente começar com uma pergunta aqui, né? Como é que você faz pra conciliar tudo isso? Essa rotina de atleta com os estudos da faculdade, o trabalho? Como a gente tinha falado, a gente conversou anteriormente, acordando 4h50 da manhã. Não tem outra resposta. Atualmente a minha jornada na Alto Valor é de terça, quarta e quinta presencial, segunda e sexta home office. Então, de terça, quarta e quinta eu preciso acordar às 5 horas, 4h55, para conseguir ir para Indaiatuba, treinar e fazer a jornada na Alto Valor das 9 às 5 horas, mais ou menos. A gente vai falar mais para frente, a assessoria ela é muito boa no sentido de flexibilidade. Então, não é algo CLT, não é um horário fixo, mas demanda uma carga horária alta, porque você precisa trabalhar. Principalmente no começo, né? Não tem de onde fugir. Você precisa não tem... prospectar muito, né? Exatamente. Eu acho que, só completando o que você falou, tudo isso exige muita disciplina e organização. Porque se você não tiver essa organização de horário, que horas eu vou fazer o quê, e não tiver uma agenda, se organizar ali no final de semana para saber como a sua semana vai andar, você também não vai conseguir dar conta de fazer tudo isso. Então, por mais que você não tenha todos esses afazeres, se você não for organizado, você não vai conseguir fazer realmente nem bem menos do que isso. Acho que em todas as áreas tem que ser bem organizado, mas acho que nessa parte de finanças, de mercado de capitais, tem que ser mais ainda. E dá pra ver que o Caio consegue ser bem organizado, porque assim, consegue conciliar a faculdade, sim, ou a assessoria e atleta treinar, assim, não é um atleta comum, né? Atleta profissional. Então, assim, sim, dá pra ver que tem que ter bastante organização mesmo. Eu acho que trazer esse meu exemplo é legal, porque a gente tá num podcast, bastante pessoas jovens vão assistir, entrar no mercado da faculdade agora. E é legal porque você não precisa esperar o curso acabar, você não precisa pensar daqui 4, 5 anos iniciar. Se você se planejar bem, você consegue estudar, você consegue trabalhar junto. Então, acredito que seja legal isso, deixar claro que a assessoria é o meio que você pode iniciar no mercado antecipado. Você não precisa estar com o diploma na mão. Então, acredito que isso seja bem legal. Com a organização, você já consegue entrar antecipadamente no mercado. Eu considero isso um diferencial. O estudante que ele vai deixar para entrar no mercado de trabalho somente depois que ele se formou, ele está perdendo a oportunidade ali de experimentar, porque eu acho que o estágio é exatamente isso, né? É a experimentação. Então, eu estou estudando determinado curso, então para esse curso eu vou fazer um estágio, para entender se é isso mesmo que eu quero. Até porque em um curso você tem diversas carreiras que você pode seguir. Então, o estágio, ele dá essa oportunidade de você experimentar. Ainda mais o nosso curso de administração, que é um curso que abrange muitas áreas. Então, por exemplo, ele que quer entrar no mercado financeiro, ele consegue, mas se ele quiser ir para uma outra área, por exemplo, ir para a parte corporativa dentro de uma empresa, de finanças, RH, por exemplo, logística, compras, enfim, abrange muitas áreas, né? E eu queria já começar perguntando se você acha que existe algum curso de graduação que seja melhor, assim, para entrar no mercado financeiro, ou você acha que não tem muito essa relação de, por exemplo, um aluno de administração, economia, engenharia, enfim? Olha, eu não vou dizer que existe um curso melhor, mas alguns cursos... Se sobressai um pouquinho. Vão deixar você um pouco à frente. Então, quando a gente fala ali de economia para o mercado financeiro, isso vai te dar uma base muito maior para quando você for tirar suas certificações, porque na carreira, dentro do mercado financeiro, diversas carreiras, você precisa ter uma certificação. Então, isso vai te ajudar ali nas provas da certificação e vai ajudar você no dia a dia do seu próprio trabalho. A assessoria o assessor de investimento mesmo, não existe uma graduação específica que é exigida. Porém, é necessário ter uma certificação específica, que é a certificação da Ancor. Agora, o que exige são as soft skills, são as habilidades. E isso hoje acaba sendo diferencial não só para a vaga de assessor, mas as grandes empresas estão diferenciando ali o candidato na ponta final
através das soft skills, que são as habilidades técnicas. Porque hoje, embora ainda tem algumas pessoas que não têm acesso à universidade, né, a acessibilidade está muito maior. Então, se eu tenho exatamente o mesmo curso que o outro e o outro tem o mesmo curso, como que eu vou diferenciar? Como que eu vou fazer para contratar esse profissional lá na ponta? E é exatamente isso que vai diferenciar um candidato do outro. Por quê? Porque para cada vaga se exige habilidades específicas diferentes. Eu acho que para assessor, principalmente, essa parte de soft skills é tipo, essencial, né? Porque para você conversar com o cliente, entender o que ele precisa, conseguir fornecer o melhor atendimento para ele, então eu diria que sim, que é uma das habilidades mais importantes, né? De comunicação para o assessor. Sim, comunicação. O mercado financeiro, no geral, eu acho que tem algumas habilidades que são um pouco padronizadas. Uhum. Então, Não tem mercado como financeiro, fugir. o mercado financeiro. Você vai trabalhar ali com muita resiliência, você tem que ser resistente à pressão, você precisa ter uma Até porque é uma quantidade de dinheiro boa que você está mexendo muitas vezes. Sim, e por quê? Não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro, é o dinheiro de terceiros, né? Você precisa estar sempre em busca de mais informação, então Sempre atualizado. Conhecimento contínuo que você precisa. A resiliência, isso as pessoas falam, né, todo mundo precisa ser resiliente. Gente, mas ser resiliente nessa profissão, que muitas vezes não vai te trazer um resultado imediato, é você ter um foco, ter um objetivo, traçar um caminho para ele. E todos os dias, com muita perseverança e muita constância, para você entender que você vai chegar lá. Acho que constância é a palavra mais importante, né? Provavelmente. Eu acho que, assim, muitas profissões são difíceis no começo da carreira, mas a assessoria, ela é destacada. Assim, o começo de carreira é muito difícil. Isso foi um dos motivos de eu querer começar cedo. Assim, eu falei, eu tenho 20 anos, eu tenho... Tem tempo para errar, né? Exatamente, eu tenho base financeira dos meus pais, suporte deles, então eu falei, bom, se eu quero entrar nesse mercado, o melhor momento é ontem. Então... Como não dá ontem, vamos hoje. Exatamente. Tanto que a minha história para entrar na Alto Valor, eu conheci a Renata, é até um pouco engraçada, porque eu comecei o ano querendo entrar no mercado financeiro, mas não sabia como direito. E aí, lá para abril, começo de maio, teve a Semana da Economia aqui na PUC. E aí a Renata veio dar a palestra. Eu nem ia vir na palestra. Quando eu vi que era de carreira, eu falei, opa, tô interessado, vou lá. E aí, pra falar a verdade, foi um dia antes que eu decidi. Aí eu tinha visto um pouco assim de assessoria, já tinha visto, claro, na faculdade antes, mas não tinha visto a fundo. E aí um dia antes eu procurei um pouco para achar algumas perguntas. E aí no final da palestra fui conversar com a Renata. Mas, gente, de uma forma tão despretensiosa, fui perguntar se dava para conciliar natação com a assessoria. Aí eu comecei a falar tudo, se eu tinha competição, se dava. Eu nem tinha passado pela minha cabeça que ela era do RH. Gente, eu não tinha. Eu comecei a falar um monte, falei, olha, eu tenho competição às vezes de uma semana, consigo conciliar. Sei que no final ela começou a fazer mais perguntas que eu. Falei, ué. Tem alguma coisa errada. Não era pra acontecer isso. Enfim, no final ela me deu um link no WhatsApp e aí o processo começou. E mais engraçado, que talvez ela descubra isso agora, ela perguntou assim... Vamos Eu lembro que ela perguntou assim, você já tá estudando pra Ancor? Eu falei, tô, com certeza. Gente, Nem sabia o que era Ancor. Eu sabia, porque eu já tinha visto a faculdade, mas eu não tinha nem aberto. No Subway. Eu falei, não, eu tô estudando faz uns 2 meses. Eu cheguei em casa e falei, bom, agora vou ter que estudar pra esse negócio, não vai ter o que fazer. Agora a oportunidade Se bateu não na estudar porta. agora vai ficar chato, né? Exato. Vai ficar feio. Aí eu ficava entre... se não der certo, tudo bem, eu nem queria. E do outro lado, agora eu não posso perder essa chance. Então, foi legal, porque pela natação, eu sou muito de objetivo. Então, eu trilho um negócio e eu quero chegar lá até o fim. Então, a primeira parte era passar na prova, depois entrar no alto valor, e bom, assim a gente vai construindo os objetivos. Então, eu acho legal isso da assessoria, de você começar o quanto antes, porque assim, o máximo que vai acontecer é você não gostar. E aí você pode sair. Você acha que é uma boa porta de entrada, então, Eu para acho. quem está começando? Eu acho. Tanto que, quando eu conversei com a Renata, eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza mesmo. Ninguém sabe até você fazer. Então, eu pensei, bom, sou novo, o máximo que aconteceu é eu não gostar, e eu saí, tá tudo bem. Então, eu acho legal. Se você tem um mínimo de interesse, ir atrás, como eu disse,
entre aspas, uma porta fácil de entrada no mercado financeiro. E eu acho muito legal. Eu, particularmente, eu tô adorando. Eu acho que eu me encontrei assim. E eu recomendaria muito. Explica pra gente, Caio, um pouco, o que é assessoria? O que um assessor faz? Como que é o dia a dia, né? As dificuldades, né? As recompensas, os desafios que tem nessa profissão. A gente fala muito lá no escritório que, assim, o assessor tem que ser o contato de emergência do cliente. A primeira coisa você tem que construir uma relação com o cliente de amizade mesmo, assim. O cara quer trocar de casa, quer viajar, quer fazer qualquer coisa relacionada ao dinheiro, a primeira coisa que ele tem que ligar para o assessor. Antes da esposa, do marido, é a primeira coisa. Eu não sei. Tem que ver se o assessor aprova para depois passar para a esposa, né? Não é nem aprovar, é que eu entendo que o assessor, ele ajuda o cliente a atingir seu objetivo financeiro, de pessoal, sonho. Então, claro, o assessor não é mágico, mas acredito que a essência da profissão é ajudar o cliente com seus objetivos financeiros. Então, eu acho que na assessoria você tem que prezar o cliente. Assim, a gente vê muitos casos tanto que, com certeza vocês viram, né, vocês estão no mercado, estourou uma bomba da Adcoin, da Ambipar, você vê que no YouTube agora, no TikTok, em todas as redes sociais só aparece assessor da XP é ruim, assessor... Cara, recomendou um produto que era atrelado a isso, né? É difícil, porque o assessor vai ser responsabilizado, mesmo que esse caso específico foi uma variável do mercado financeiro, né? Claro que do mesmo jeito que tem médicos ruins que vão vender atestado, do mesmo jeito que tem dentistas ruins, vão ter assessores ruins que vão colocar ativos ruins na carteira do cliente. E acho que a missão do assessor é mostrar isso e mostrar que a gente é uma profissão séria e não está pensando só na nossa rentabilidade, né? Acho que esse é o principal ponto, assim. Completando, para isso, a própria XP, né? Ela trabalha com Asset Allocation e recentemente nós conseguimos o selo de governança ali da XP. E o que significa isso, né? Significa que nós estamos ali de acordo com as diretrizes passadas pela própria XP. Então, até para evitar que isso aconteça, né? Porque às vezes, e muitas vezes tem clientes que realmente não querem seguir ali o Asset Allocation. Que às vezes eu escuto, gente, eu falo isso porque eu escuto às vezes o assessor falando, olha... Vamos tirar um pouco desse ativo, porque você está muito alocado aqui, vamos fazer... Não, eu quero, né? E lógico, o cliente, no final das contas, o dinheiro é do cliente, mas isso precisa ser, a partir do momento que isso é confirmado ali, tudo por e-mail, fica registrado, não tem problema nenhum. Mas é função do assessor sempre passar isso para o cliente, para mostrar o quanto ele está se arriscando, que de repente, dentro do perfil desse cliente... aquele risco é desnecessário. Então, mostrar o caminho que ele deveria seguir, exatamente. Mas se ele não quiser, tem que ir vendo o que se encaixa melhor para ele. Sim, e a XP nesse momento, ela está no que ela chama terceira onda. Né? Então ela veio ali, começou já mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Fazendo uma ruptura aí do mercado, então ela mudou todo o mercado financeiro brasileiro, trazendo... os produtos de renda variável, depois ela entrou com a plataforma aberta, então entrou com a parte de tecnologia e agora ela está na onda do servir, da excelência de atendimento. Porque o que faz qual é a diferença entre você ter um assessor da XP e ter ali um assessor de investimento de um banco, de uma instituição financeira centenária? Vai ser exatamente um atendimento, porque em termos de produto... virou commodity. Praticamente os produtos são os mesmos. Então, é o atendimento que faz a grande diferença ali entre você escolher uma instituição e escolher outra. Com certeza. E assim, o que eu vou falar agora, não precisaria mentir se não fosse, não precisaria puxar saco, mas antes de eu entrar no mercado financeiro, eu estava muito que os escritórios entubavam o cliente. Tipo assim, olha gente, você tem que vender isso, tem que bater a meta. Não posso falar por todos os escritórios, mas tem uma coisa ali que na Alto Valor, toda reunião assim que mostra produtos, eles falam, gente, só fazem isso, assim,
fizerem sentido para o cliente. Não fiquem vendendo. Eu acho que isso é uma política muito legal, porque você perde a longo prazo. Não adianta. Você vai O ganhar negócio é criar fidelidade com o cliente. Não adianta. O que adianta você ganhar uma comissão a mais agora, daqui 2 anos ele vai sair completamente. Então eu acho muito legal que ali na Alto Valor eles prezam muito por isso. Eles falam muito isso, que não adianta pensar nessa recompensa momentânea. A longo prazo sempre é melhor fazer o que o cliente quer. Esse relacionamento com o cliente faz toda a diferença, eu acho. Então, o assessor é o cara de frente ali, que vai estar cuidando do relacionamento, né, com o cliente. Com certeza. Entendendo qual que é a necessidade, o perfil, né, do investidor. Porque, às vezes, a pessoa não quer nem, por exemplo, investir no mercado financeiro. Ela precisa quer comprar uma casa, né, quer fazer um financiamento, um consórcio. E aí vocês trabalham nisso também, né? Nessa área não só de investimentos, mas também de toda a saúde financeira, né, dos seus clientes. Eu acho muito legal essa pergunta, porque nesse momento lá no escritório a gente está focando muito nisso. Lá no escritório a gente tem várias mesas especializadas. Uma mesa que cuida só de PJ, uma mesa de renda variável, renda fixa, e atualmente temos uma mesa chamada aquisição de bens. E a gente está mostrando para os clientes exatamente isso, que ali a gente não está só para a pessoa investir em CDB, investir em ações. A pessoa quer comprar uma casa, quer comprar um carro, a gente pode fornecer produtos, como você falou, como consórcio, que assim facilita muito a pessoa atingir esse objetivo. Com muito planejamento, a gente tem um cara muito bom especializado nisso e a gente está conseguindo ajudar muito. Por exemplo, lá na minha parte, que é On Demand, que chama, que é na mesa digital, a gente está conseguindo abordar vários clientes que querem comprar uma casa, comprar um carro e estão pagando infinitamente menos por ser no produto do consórcio que a gente oferece. Então é legal que a gente está tentando mostrar exatamente isso. A XP, Alto Valor, enfim, não é só investimento. Também é essa realização de aquisição de bens. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa faz um financiamento, paga uns juros altíssimos em outro lugar, e se tivesse falado com a gente, tivesse falado com assessores, teriam pago assim... Tem que pensar no assessor primeiro, aí, ó. Exatamente, é isso que a gente fala, exatamente isso. O assessor virou um conselheiro, então, né? Nem mais um profissional, é um cara que vai estar ali, pô, quero casar, como é que eu faço? Não, às vezes a gente... Devo casar ou não devo? Olha, eu devo casar ou não? Eu diria que não. Mas ele pode conversar com o assessor sobre qual regime de casamento seria melhor para ele. Exatamente. Tá vendo? Não, mas eu acho legal isso também que você falou brincando, mas é verdade. Às vezes a gente liga pro cliente falando de um investimento, aí no meio ele começa a falar da esposa que brigou, começa a falar do time que perdeu. Exato. Né? E assim, se você quer ter esse relacionamento com o cliente, você tem que ter essa relação de amizade, você tem que conversar. Então é engraçado, você liga pra uma coisa e nós tá 1 hora conversando com o cara falando sobre a briga com a esposa que ele teve. Nossa, então é legal essa parte. O cara começa a desabafar com você, né? Sobre o dia. Tem que ser psicólogo também. Exatamente. Então. Olha, tem uns dias que é. E eu acho que é importante você saber disso. Você tem que gostar de pessoas. Eu acho que você não tá ali só pra mandar um pushzinho de investimento, de ativo e acabou. É essa visão mais 360 mesmo. Legal. E você falou um pouco também das mesas que tem lá no Alto Valor. Então seriam pessoas, não seriam assessores, seriam pessoas de mais perfil analista, mais especializadas em algum tipo de produto específico? Como é que funciona essa parte de mesa? Aí são os especialistas. E daí seria a certificação CNPI, normalmente? Não. Ou não necessariamente? Não, CNPI é para outro. É outra também? Olha, eu vou falar, eu entendi isso tipo semana passada, tá? Uhum. Eu fui criando amizade com o pessoal e perguntando, o que você é? Porque eu não entendo o que você é. Prazer, me fale um pouco sobre o que você faz aqui. O que nós temos lá, né? Porque como o Caio falou, o assessor, ele é a parte relacional, ele é o contato com o cliente. Então, o assessor precisa gostar de pessoas. Isso é um fato. E aí você falou do CNPI. O CNPI é o analista de investimentos. Geralmente ele está ali na XP, ligado a uma corretora ou numa research, né? Onde ele vai assinar ali os relatórios. Então, quando você tem o CNPI e atua como analista, você não pode ser assessor de investimentos. Você tem que escolher entre uma ou outra certificação por conta de conflito de interesses. Dentro da Alto Valor, nós não temos especialistas, porque os especialistas, no caso, estão na XP, mas nós temos os especialistas em produtos. Então, ali a gente tem um especialista
em produtos PJ. Inclusive, ele é aluno aqui da PUC também. Olha só ele que faz legal. economia. Tá fisgando todos os alunos da PUC, exatamente. Aí nós temos um investor, que ele, na realidade, ele já está como gestor ali, mas ele começou como analista e especialista em alocação de produtos. Nós temos uma especialista para gestão de risco também. E nós temos os especialistas para mesa de renda variável. Então, eles operam, aí eles ficam só em renda variável, mas são especialistas por quê? Porque eles já têm, né? Você sempre vai começar ali como assistente, auxiliar, analista, aí para você chegar um especialista, você precisa ter um certo conhecimento daquilo que você está fazendo. E esses especialistas, eles precisam de alguma certificação específica? Como é que funciona? No caso, eles precisam ter Ancor. Ancor também. Porque eles também trabalham com o sistema do Hub, então para você conseguir ter acesso ao sistema, você precisa ter Ancor. Agora, existem outras certificações que eles podem ter também, e aí não são certificações específicas ali para renda variável, mas eles podem ter cursos de opções, derivativos, né? Isso para mim era muito confuso. Eu demorei um pouco para entender, porque todos ali têm Ancor, mas nem todos são atuam assessores. como assessores, exatamente. Porque quando você fala Ancor, a primeira coisa que vem na cabeça é pra mim assessor. também, exatamente. Mas, por exemplo, o da renda variável, o da PJ, enfim, eles têm Ancor porque eles precisam ter acesso à plataforma da XP, mas eles não estão ali com esse relacionamento direto com o cliente. Por exemplo, a gente teve um cliente que ele queria ter uma carteira de ações. Então aí a gente chamou esse cara da mesa variável para ter uma reunião junto. Então a reunião é eu, o da renda variável e o cliente. Então a gente percebe que o assessor comercial, assim, ele é sempre a ponte. Então o cara quer fechar um consórcio, vamos chamar o especialista em aquisição. Aí a reunião é eu, especialista. Então a gente, de novo, é a mesma pergunta, mas voltando nela, é entender o que o cliente quer para conseguir buscar os especialistas. Não, eu achei isso super legal, porque basicamente você faz a ponte entre vários especialistas. Exatamente. Então, o cliente não vai estar com um assessor que ele vai saber, às vezes assim, um pouco de tudo. Não, vai ter o assessor que vai saber direcionar para você ter acesso a vários especialistas. Eu achei isso muito legal. É exatamente isso. Até porque seria impossível um assessor ser saber especialista de tudo, em tudo. exatamente. Um especialista de tudo não existe. Exatamente. Mas alguém que faz a ponte para vários especialistas, isso é muito legal. Exatamente. E falando um pouco sobre essa parte de certificações, né? Eu queria entender com você quais são as principais hoje dentro do mercado. A gente sabe que existem umas 20 ou mais até, e tem várias empresas também que emitem certificados, né? Tem a Ambima, a própria Ancor, e eu queria entender quais são assim as principais certificações que o pessoal procura hoje na hora de Então, iniciar. vamos começar com as certificações mais básicas. Então, hoje a gente tem a CPA 10 e a CPA 20, que elas são aquelas certificações de entrada ali para as instituições bancárias tradicionais, vamos colocar dessa forma. Inclusive, a Ambima está fazendo uma mudança, né, vai mudar ali de CPA 10 e 20 para CPA, CPRO, CEPRI, né? Mas por enquanto são essas. Então, essas seriam, né, a CPA 10 e CPA 20 para entrada em instituições bancárias tradicionais. Que aí você vai começar ali como assistente do gerente, depois você vai para a área de relacionamento. E para você ir para a área de investimentos dentro do banco, os bancos têm solicitado o CEA, que é o certificado de investimento, especialista em investimento. Agora, um assessor, ele também pode ter o certificado, tirar o CEA, porque isso vai dar profundidade nos assuntos de investimento. Ele só não pode estar credenciado com o certificado ativo, com o CEA e a Ancor ao mesmo tempo. Aí ele precisa escolher. Mas então, para você ser um assessor, você pode ter o CEA e não precisa ter o Ancor necessariamente. Para ser um assessor ligado a uma corretora, a um escritório, você precisa ter Ancor. Tá. Você pode ter o CEA. Entendi. Mas você precisa ter Ancor e você vai se credenciar pela Ancor. E aí o CEA não pode estar credenciado. Você pode ter a certificação, mas não estar credenciado naquele momento. O CEA também ele vai servir para você trabalhar em consultorias
que hoje está crescendo bastante a área de consultorias. Mas quando fala em consultor, né, eu já, na minha modesta opinião, eu acho que um consultor financeiro, ele precisa ter um CFP, que aí é uma evolução ali dentro da carreira do mercado financeiro, principalmente na área de assessoria e na área de consultoria. Né? Seria o cara, assim, que está em outro nível, então, o cara que é o CFP. Sim. Ele, assim, acima do assessor, você diria. Então, ele não é... A certificação é acima, até porque para você tirar o CFP, você precisa de 5 anos de experiência no mercado financeiro. Antes disso, você não consegue tirar. É uma certificação que você leva mais ou menos uns 2 anos para tirar. Você vai O processo apto, inteiro, isso o seria? processo Nossa, é inteiro, demorado, então. você vai ter plenitude ali em auxiliar o seu cliente num planejamento sucessório, fazer toda a gestão de risco. Então, eu acredito que o CFP, junto com a regra das 10 mil horas, não sei se vocês conhecem. Não, né? eu nunca ouvi conheço. falar. Deve ser tipo horas de voo de um piloto, imagino. Tem que ter umas horas para poder subir de categoria. Chutando assim. Mas no final das contas, né, a gente vai ficando melhor Com a prática. com a o tempo. prática. Então, quando você chega nessas 10 mil horas, você já é ali, você pode ser considerado um especialista. Então, isso vale, por exemplo, para os esportes, isso vale bastante. Porque um nadador de Olimpíadas, ele não começa a treinar um ano antes. Com certeza não. Olha, não é mesmo. Tem um vídeo do Oscar Schmidt, que ele era considerado mão santa. E aí um dia eu assisti ele contando da história dos treinos dele. Bom, ele treinava todos os dias, né, junto com a equipe. Eram 2 horas de treinos diários. E aí depois ele treinava sozinho durante 1 hora, que ele fazia cestas. E ele só ia para casa quando ele conseguisse completar 20 cestas de 3 pontos na sequência. Nossa senhora, eu ia ficar ali o dia inteiro. E aí ele contou que teve um dia que ele não exatamente. conseguia, que não saía e que ficou. Então, olha só a diferença, né? Era a mesma quadra, na mesma equipe. Por que ele era o Monsanto? Todo mundo ia embora enquanto ele estava ali ainda praticando as cestas. Então, foi o que ele falou. Quanto mais ele treinava, melhor ele ficava. Parece óbvio falando, mas assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não botam na cabeça ou não praticam. Então, assim, você quer ser bom em alguma coisa, você precisa praticar. Na prática, você vai entendendo onde você vai acertando, aonde você vai errando, você vai corrigindo seus erros, porque é impossível não errar. Você vai corrigindo seus erros, você vai entendendo que ali tem falha e vai se ajustando no caminho, até você se tornar um especialista. Isso para qualquer profissão. Independente de qual você escolha. Então, o assessor de investimento, né, ele falou, é muito difícil no começo. Realmente é muito desafiador. Por quê? Porque você só tirou o certificado da Ancor. Não tem experiência nenhuma ainda. Você não tem as 10 mil horas ainda. Eu falei quando eu passei na Ancor, eu falei exatamente isso. É basicamente como se tivesse passado no vestibular de medicina. Você não sabe nada de medicina. Você só passou no vestibular. Você vai agora pra selva e entender como é que funciona. Faz sentido. Então, quando o assessor, né, ou em qualquer outra área, você está iniciando, você ainda tem muito a aprender. Na maioria das vezes, hoje, os estágios, né, têm uma remuneração, mas na realidade você está lá aprendendo. Então, você está recebendo para aprender. E isso no acumulado, ainda mais na assessoria, né? Porque o mercado financeiro, no final das contas, é uma das poucas áreas que, gente, o céu é o limite para ganhos. Uhum. Porque a maioria das profissões dentro do mercado financeiro, né, a assessoria, a parte de analista nem tanto, mas de gestão, toda essa parte comercial, ela vai te dar sempre um variável. E um variável mediante ao que você produziu, ao seu resultado.
É o esforço que acaba compensando. Então, quanto mais você produz, e lógico, no começo você vai produzir menos porque você Não sabe tem conhecimento. menos, Uhum. porque você tem menos conhecimento. Então, quanto mais tempo você está nesse mercado, mais você produz, mais resultado você vai ter. Então, o que ele fez está certo. Vou começar ontem, Uhum. né? Porque eu tenho tempo ao meu favor, mas a carreira precisa de um tempo de maturação. Então, hoje, eu tenho assessores com 6, 7 anos de casa que eles têm salário de médico. E eles não fazem plantão. Eu acho que assim, claro, vamos ser sinceros, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Você pode amar a profissão, mas, né? E assim, uma coisa que me motivou muito na assessoria, exatamente por vir do esporte, é a remuneração depender de mim. Então, se eu trabalhar muito, eu vou ganhar muito. Se eu não trabalhar, eu não trabalho. Eu gosto disso. E assim, eu acho que sempre quando você for pesquisar sobre quanto que um assessor ganha, é muito difícil você tomar como base. Porque assim, você vai Depende do ver... quanto o cara quer, né? É porque você vai ver gente frustrada que não conseguiu trabalhar ou não tem... não sabe, não é que não sabe, não tem profissão, não é pra ele isso. Tanto pessoas, cara, que ganham mais de 3 dígitos por mês. Então, eu acho que é muito difícil você ter como base pegar história de outras pessoas na assessoria, porque vai ter gente falando mal, vai ter gente falando muito bem, porque depende de você. Assim, não tem outra história, depende de você. Até porque dentro das profissões você precisa entender quais são ali as suas grandes qualidades que você tem e precisa dar um match com aquela profissão que você escolheu. Uhum. Então, se você tem, quanto mais você se conhece, mais fácil vai ser para você poder escolher uma profissão. E o importante também é fazer uma pesquisa mais a fundo das profissões, sair da superficialidade e buscar informações. Poxa, eu quero trabalhar no banco. Vai conversar com alguém que trabalha no banco, vai entender como é o dia a dia. Porque às vezes a gente está vendo só Superficial, né? uma cena de todo aquele filme. Uhum. Então, parece que é tudo bonito, tá tudo que posta, só só ganha uns 15 prêmio, segundos do isso, TikTok, do Instagram. Isso. Porque ganhou um prêmio e tal. Vem Aí acompanhar minha rotina vai com entender 30 anos como trabalhando que... no mercado financeiro. Isso, como Aí é que o cara que chegou. anda de carrão, né? A pessoa que ganha muito, mas a gente não sabe como que a pessoa realmente alcançou aquilo. Exatamente. Na Expert da XP esse ano, como que chama? É Daniel, é um assessor que ele tem um escritório em Goiás. Acho que em Goiânia, inclusive. Ele ganhou lá o Top One, assessor Top One da XP. Só que faz assim, ele tem mais de 20 anos de mercado. E nos últimos 10 anos ele estava ali entre os top 10. Uma construção. Foi uma construção. E uma constância também, né? E uma constância. É o que você precisa. Né? O errar no meio do caminho, o falhar no meio do caminho, faz parte do processo. Né? Grandes empresas, a gente sabe, tem a história da Apple, né? Quase quebrou ali, olha só como está hoje. Eu gosto muito do seriado ali que conta a história de Harley Davidson, porque 2 vezes eles quase quebraram. Então, assim, a gente não viu isso, né? A gente só tá vendo o resultado. O final. Uhum. Né? Mas é importante entender que tem todo esse caminho aí para ser percorrido. Legal. E você falou um pouco de habilidades também, então já dá para encaixar em quais seriam as hard skills, soft skills, as habilidades mais importantes para você trabalhar no mercado financeiro, porque o pessoal às vezes está pesquisando, quer saber se encaixa ou não, então é bom entender um pouco disso também, né? Bom, vamos lá. Para o mercado financeiro, resistência à pressão, eu acho que isso vai em todas as categorias ali de qualquer uma que você escolha. É importante que você esteja sempre muito bem atualizado. A adaptabilidade também, porque é um mercado que está mudando. A gente vê hoje o mercado financeiro não é como era há 10 anos atrás. Fora que, dependendo da notícia que sai no mundo, tudo muda de novo. Sim, imagina, então, ainda mais como o mundo está hoje em dia. Exatamente. Né? Então, cada dia é um dia diferente no mercado financeiro. Não tem um dia igual ao outro. Mas ainda dentro dessas profissões, a gente pode ramificar.
Então, por exemplo, quando você vai para uma área ali de analista, ou você vai ser um especialista para uma mesa, Pode mudar um pouco o perfil. pode mudar um pouco o perfil. Você precisa ser muito mais centrado, você até pode ser um pouco mais introvertido. Mas, no geral, você precisa ser proativo, focado em solução de problemas, relacionamento interpessoal. Isso, eu diria que é para todas as áreas. Lógico, em algumas, isso precisa ser exacerbado. Então, o especialista, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal? Precisa. Mas é diferente do assessor de investimento. Que o assessor de investimento, ele tem que ter uma intensidade comercial para ele conseguir prospectar esse cliente, gerar uma conexão com esse cliente, manter esse relacionamento. Eu acho que o manter é uma das partes mais difíceis, né? Pra você fazer o cliente continuar com você, porque assim, querendo ou não, tem muitos assessores, ele pode pegar e escolher e ir para outro, né? É por isso que o manter o relacionamento É a parte difícil. é a parte chave ali. Porque senão na primeira abordagem, o que ele vai fazer? Ele fala assim, poxa, vou trocar de assessor. É o que a gente Imagina, fala. eu sou um assessor ruim, não trato meu cliente direito, chega o Caio assim, tratando super bem, bonito desse jeito, pô, perdi o cliente já. É legal isso, porque já teve 2 vezes nessas, né, tô há 2 meses lá, já teve 2 vezes que eu fiz a reunião com o cliente, e aí o cliente falou assim, olha, eu tinha dinheiro antes, na XP, não gostava do assessor, era chato, não conversava, e gostei de você. Falou assim mesmo, tipo, gostei de você, vou trazer de novo. Aí, $500 mil. Olha só. Então, é legal às vezes, porque o cliente, às vezes, ele está muito... Teve relação ruim no passado com a XP ou com outra... E é ruim que às vezes acaba criando um preconceito também. A chave, eu acho, que é você conseguir trazer de volta. Então, como eu disse, vai ter assessores bons, ruins, então você sentir a dor passada para conseguir solucionar no presente, eu acho que é interessante. Eu acho que isso que faz gerar confiança. Porque às vezes, como manter relacionamento com o cliente? Às vezes o cara não tem o que investir toda semana, todo mês. E se for um cliente grande, você não pode deixar 1 mês, 2 semanas sem falar com o cara. Então, ou você cria um assunto, ou você liga só pra perguntar se tá bem. Você... Pra manter o contato, né? Exato. Que comeu no café da manhã. Teve um cliente que foi lá, ligou pra gente. Resumindo, ele tinha ações escriturais. Eu nem aprendi isso na faculdade, nem sabia que eu ia utilizar isso na prática. O cara tinha ações escriturais de 94 do Bradesco. E aí ele queria resgatar, abriu contra a XP e agora está gostando do atendimento e quer trazer o dinheiro dele do Bradesco para cá. Então, eu acho que é reconhecer essas oportunidades. Às vezes a pessoa tem tipo 2 mil aqui na XP e quando você descobre ele tem 1 milhão fora. É só a pontinha do iceberg. Exato. Ô Caio, e interessante você falar sobre valores também, porque eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Sobre assessoria, ela é para todo mundo ou é para uma pessoa que já tem um patrimônio, assim, vamos dizer, acima de 500 mil, acima de 1 milhão? Como que é para vocês selecionar? Você fala para a pessoa buscar um assessor, é isso? Isso. Para todo mundo, com certeza, isso sem dúvidas alguma. Tanto que hoje, como eu iniciei há pouco tempo no Alto Valor, atualmente eu estou na mesa chamada On Demand. Então, eu atendo clientes de 0 a 100 mil, teoricamente, porque ultimamente tem clientes que estão trazendo dinheiro de fora e o pessoal ali está vendo que está dando conta e eu estou continuando com o atendimento de clientes um pouquinho maiores. Mas, a princípio, de 0 a 100. Então, às vezes tem um cliente que tem 5 mil reais e conversa sempre comigo investindo. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que você tem que ter muito respeito com o dinheiro da pessoa. Às vezes a pessoa guardou 10 mil por 10 anos e é aquele dinheiro que ela tem. Você não pode menosprezar ou achar que pode fazer qualquer coisa com ele. É o dinheiro da vida dela. E tanto que você falou, a pessoa às vezes não tem 100, 500 mil para investir, mas quer financiar uma casa, quer adquirir um carro. Então a assessoria eu acho que é com certeza para qualquer pessoa, assim. Tanto que às vezes a pessoa pode estar perdida na vida financeira e o assessor pode justamente ajudar, tentar organizar um pouco melhor. Olha, vamos guardar nem que seja 100 reais por mês para você ter uma caixinha ali de reserva. Acho que é importante 100% das pessoas. A assessoria dentro do escritório a gente divide, é segmentada por patrimônio líquido de cliente. Então a gente atende cliente ali desde
Centavos. R$1.000, vamos colocar assim. Centavos, eu vi. Desde R$1.000 Estagiários até o dono de empresa. até o céu é o limite. Então, os assessores, o atendimento é diferenciado. E isso o cliente sabe. Então, no atendimento digital, a gente chama de on-demand, por quê? Porque geralmente é o cliente que vai demandar atenção ali do assessor. Mas aí depois a gente tem o varejo e contas acima de 300 mil, depois acima de 500, acima de 1 milhão e assim. Nas contas acima de 300 mil, geralmente o assessor ele já tem um combinado diferente ali com o cliente dele. E como que ele faz para manter esse relacionamento? Existe um CRM, onde ele tem que anotar tudo do cliente. E no início dessa conversa, dessas conversas iniciais que ele tem, ele faz um financial planning. Então é um questionário que ali ele vai conversando com o cliente, ele vai anotando, para ele conhecer esse cliente. Ele saber se tem filho, se não tem filho, se é casado, como que é. Porque dentro desse mapa, eu costumo falar que é praticamente um mapa. Ele vai entender ali o perfil do cliente, o projeto, né, desse cliente de curto, médio e longo prazo. Porque realmente, às vezes, olha, eu só tenho 10 mil aqui para investir. Mas o assessor não está lá só para isso. Tá para entender, tá, mas você quer chegar aonde? Você já pensou como você vai se aposentar? Você já pensou como que você vai fazer ali com esses seus imóveis? Como que você vai fazer tudo isso? Né? Quem que é o lastro financeiro da sua família? Como que é a questão da seguridade? Eu acho que isso é importante, porque então, às vezes... gente, tudo isso, no final das contas, é o planejamento financeiro dessa pessoa. E a pessoa, às vezes, eu acho importante tudo que a Renata falou, porque a pessoa não sabe disso. Eu acho que, às vezes, ele chega, tá, quero 10 mil, coloca aí na ação da Petrobras. E aí, às vezes, você tem que mostrar exatamente. Você vai se aposentar? Você paga INSS? Você vai contar com esse dinheiro? Você vai viajar? Eu acho que, claro, a decisão final é do cliente, mas o assessor tem que mostrar que não é só aquilo que ele quer. E como a Renata falou do atendimento personalizado, claro, quem tem 300 mil não tem como ter um acompanhamento igual a uma pessoa de 1.000. Mas a questão, às vezes, não é nem menosprezando ou dando conta só da pessoa que tem mais. É porque, por exemplo, na minha carteira tem 9 mil clientes. Não tem como eu ligar para 9 mil clientes todos os dias, não tem como fazer isso. Todo mundo que mandar mensagem para mim eu respondo, todo mundo que quer marcar reunião. Mas se eu quiser ir atrás de 9 mil pessoas todos os dias... Não tem condição. Não tem condição. Não tem tempo no dia. Você vai ter que acordar 1h daí. De 4h30 vai ser por 1 hora. Não, vai ser 24 horas viradas, sim. Mas aí os assessores, o que acontece, né? Quando você vai subindo ali a escadinha, né? E você sai do on-demand, depois você vai para o varejo, e aí vai subindo, o número de clientes, ele vai diminuindo, né? Então, um assessor comercial, a diretriz é que não se tenha mais do que 120 clientes, que é para ele conseguir realmente dar conta desses clientes e fazer o atendimento que todos eles merecem. Com certeza. E falando nisso, eu queria entender como é que funciona essa progressão de carreira dentro do mercado financeiro. Por exemplo, uma pessoa, o Caio que entra como um assessor, ele pode se tornar sócio, ele pode virar um analista, por exemplo, se ele quiser. Como é que funciona? Aí a carreira vai depender um pouco da instituição que você tá. Porque assim, tem carreiras que são pré-determinadas dentro do banco, por exemplo. Aí cada banco vai ter uma carreira diferente. E mesmo nos escritórios de assessoria, né? Cada escritório conveniado a XP, ele tem ali o seu plano de carreira, um diferente do outro. Então, hoje, dentro da Alto Valor, nós temos 2 carreiras. Na área de assessoria, a carreira comercial, o assessor totalmente comercial, que ele vai prospectar os próprios clientes dele e montar a carteira de clientes dele. E nós temos a carreira do que a gente chama o B2C, ou trabalhar ali com a base de clientes que existe dentro do escritório. E aí, nessa base de clientes, a gente tem o on-demand, o varejo, depois alta renda e o private. Então, ele vai subindo esses degraus. E além disso, a gente tem ali o back office, onde a gente tem os especialistas. Que aí, dependendo
de cada um deles, né? Ou eles já são especialistas, ou eles são analistas e depois se tornam especialistas. A gente está com um caso que foi um estagiário, ele começou na área de para crédito, para auxiliar a especialista de crédito, e ele vai se tornar sócio, né? Porque o assessor, Olha, de né? estagiário a sócio, dá pra fazer sócio, um vídeo no YouTube bem aí, legal já. né? E na mesa de renda fixa. Então, ele já até fez a mudança do curso dele, que ele estava fazendo marketing, não, era administração com ênfase em marketing. E É aqui da PUC também. já também da PUC. E mudou o curso. PUC deve ter um pessoal bom, então, hein? Tem um pessoal bom, viu? Você que quer entrar no mercado, você já sabe para onde você tem que vir, hein? Então, aí a gente tem esses degraus. Agora, acontece, por exemplo, na carreira comercial, onde o assessor ele constrói a própria carteira de clientes, conforme as 10 mil horas vão 10 mil horas de voo. acontecendo, chega em um determinado momento que ele, tirando a certificação, né, o CEL e o CFP, isso vai dar ali para ele muito mais visibilidade, além de muito mais conhecimento, para ele conseguir atender o cliente e um diferencial. Então, hoje eu tenho assessores que, por exemplo, não atendem contas inferior a 500 mil, não atendem contas inferiores a 1 milhão, até assessores que só atendem acima de 5 milhões. Mas isso só é possível por quê? Porque houve uma construção dessa carreira. E aí, hoje, eles têm conhecimento suficiente para falar assim, não, eu só cuido de contas acima de 1 milhão. É legal essa mesa, quando o escritório já dá a base, porque às vezes o cara quer ser assessor, tem perfil, mas não tem contato, ou não tem esse pique de ficar indo atrás. Como eu falei, teve um assessor lá na Alto Valor. Ele é ótimo. Nossa, ele sabe muito, mas ele falou, Caio, eu odeio prospectar. Não gosto de ficar indo atrás, não tenho paciência para ligar. E hoje ele está na mesa. Então, acredito que dá para tirar esse tabu que nosso assessor tem que estar numa família rica, com conhecimento, tipo, inserido já nesse com meio. networking. Exato, já. tem essa outra vertente. Legal. E agora a gente já está se encaminhando um pouco mais pro final. Então, se vocês puderem falar, tipo, umas mensagens finais ou algumas dicas finais pro pessoal que está assistindo, que está começando, que quer começar, está se interessando pela área. Eu acho que a gente pode começar com o Caio, né? Caio, Por dá uma favor. dica pra gente sobre como que é a prova da Ancor, né? Uhum. Os conteúdos que você estudou, né? Dá uma dica aí de leitura, né? De algum curso que você fez, pro pessoal que tá querendo tirar a Ancor também. Bom, quando eu precisei aprender Ancor pelas pressas, porque eu já Falando que teoricamente você eu tinha, já tinha começado, eu iniciei os estudos pela Top Invest. Ele é pago, os simulados são gratuitos, mas as aulas em si são pagas. Eu paguei, para mim valeu a pena, mas como eu já estava no quarto semestre da faculdade, eu já tinha aprendido muito. Assim, então a minha preparação foi de 2 meses mais ou menos. Eu comecei em maio e passei em julho, um pouquinho mais de 2 meses. Mas não pode levar em conta porque eu já sabia muito. Eu não vi todas as aulas, eu não precisei, não fiquei lendo material. Foi puramente simulado. E assim, completo. Eu entrei na Top Invest hoje para dar uma olhada, para conseguir falar um pouco. Só na Top Invest eu fiz 102 simulados. Nossa. Assim, eu fazia... Teve uma vez que eu tava no... O tempo livre era simulado. Não, juro, gente. Uma vez eu tava tomando banho, eu falei, não, pera lá, calma Nossa aí. senhora. Pera lá, Virou também. vício em simulado. Mas eu vou falar que foi um estudo muito legal, não é maçante, não é difícil. É uma prova traiçoeira, não vou mentir, porque ela é simples no ponto de vista estrutural. Então é uma linha de pergunta, 4 palavras de resposta. Ou você sabe ou você não sabe. Então é um estudo legal porque é mercado financeiro, é matemática aplicada à gestão, é fundos. Eu curti muito, então acho que é por isso que eu consegui estudar muito, porque era legal, não era maçante, sabe? Não é uma prova que você precisa ter medo, você tem que estudar muito, isso com certeza. De verdade, é muito, não menospreze, porque a taxa de reprovação é muito alta. E assim,
não tenha medo disso, porque não importa se você passou de primeira, décima, ninguém se importa. Por sinal, Não vão te perguntar por isso. sinal, foi uma coisa que eu fiquei até chateado, porque eu falei, nossa, passei de primeira, você, uau, né? Não muda nada, ninguém se importa. Chegou lá, a Ninguém realidade era outra, Gente, né? ninguém tá nem aí, assim, é o básico, porque assim, não sendo grosso, mas se você não passar de primeira, o problema é meio que seu, porque você vai ter que repagar a prova. Então, assim, não tem de onde fugir. Então, não fique, assim, ansioso, com medo. Cara, a maioria reprova de primeira, assim, então tá tudo bem. O recrutador não vai te achar menos competente ou mais competente por isso. E eu acho que o caminho é simulado, assim. Claro que você tem que estudar a teoria, mas simulados muito, porque tanto que chegou um momento que eu já tinha visto tanto simulado que eu nem lia a pergunta. Eu começava, eu já tinha decorado já. Decorou assim. as respostas. Era já. absurdo. Nossa. E na prova tinha várias questões idênticas à Top Invest. A Top Invest e a Melver, que eu estudei bastante. E eu acredito que seja importante as duas. Eu acho que a Top Invest não é suficiente, nem a Melver. As duas são muito diferentes, Simulado das simuladas. duas. Se complementam. Eu acho né? esquisito até, porque é muito diferente mesmo e as duas caem. Eu acho que se eu tivesse dado só por uma, não teria passado. Eu acho que é isso, é muito simulado, não ter medo, porque, como eu disse, ninguém tá com essa neurose de você passar ou não. E acreditar, porque não é maçante, você pode conseguir sim. Legal. E você, Renato, que mensagem você tem para passar pro pessoal? Bom, para se informarem, buscar informação daquilo que eles estão buscando, das profissões, fazer pesquisas mais profundas, tentar entender, buscar o desenvolvimento das soft skills, que hoje são Essenciais. essenciais. Aproveitar todas as oportunidades, né? Porque a universidade dá muitas oportunidades para o desenvolvimento de habilidades, né? Os estágios dão muitas oportunidades. Então, é essencial essa busca, esse desenvolvimento que vai ajudar ali na entrada do mercado financeiro. Em relação às provas, as certificações, eu acho que tem que estudar bastante mesmo. Talvez para o Caio tenha sido mais fácil, porque já vem da área, então isso facilitou. Tem pessoas que vêm de outras áreas e têm um pouco mais de dificuldade. Mas é o que eu falo, é só o vestibular. Né? Não é a certificação, se você passou de primeira, se você passou de quinta, não vai determinar o seu sucesso. Eu tive um assessor, gente, ele prestou 8 Nossa, vezes. coitada. Mas sabe por que eu admirei ele? Porque ele não persistência. desistiu. E ele é um super assessor. Então, assim, o você reprovar, né? Lógico, ninguém gosta de reprovar, a verdade Sim. é essa, né? Mas ele não desistiu. Ele falou, não, Renata, eu vou fazer, eu vou passar. É isso que eu quero, eu vou fazer. E ele estudou pela Melver, também estudou pela Top Invest. Eu aconselho que estude por mais do que uma plataforma, que faça muitos simulados e faça de diversas plataformas o simulado, exatamente para não acontecer isso, de você acaba ficando ali Decorou a resposta. com as respostas decoradas e na hora que você vai ali para o dia da prova, você precisa de muita atenção, porque se você vai naquilo que você decorou, gente, 2 vírgulas fora do lugar, muda muda o completamente a resposta. Então, é importante se preparar adequadamente, fazer diversos simulados e buscar o desenvolvimento de skills. Posso dar mais uma palavrinha rapidinho? Por favor. Claro. Eu acho que, essencialmente, se você é novo, se você tem a oportunidade, o segredo é estar aberto a novas oportunidades. Assim como eu não sabia se eu queria, estive aberto. Como eu disse, o máximo que vai acontecer é você não gostar. Então, acho que esse é o segredo, estar aberto e abraçar as oportunidades que vierem. Bom, então, pro pessoal que está assistindo, se eles quiserem entrar em contato, como é que faz para eles encontrarem vocês? Bom, eu vou deixar o meu LinkedIn e também aqui o link para as oportunidades que nós temos na Alto Valor. Isso, meu LinkedIn também está à disposição, pode deixar na descrição, todas as redes sociais. Se quiserem trocar uma ideia, perguntar mais a fundo como que é a assessoria, estou à disposição. Legal. Queria agradecer vocês novamente por terem topado participar desse projeto com a gente. E também queria convidar você que está assistindo para olhar os nossos outros episódios, né? A gente já soltou um sobre planejamento financeiro e também sobre investimentos básicos. Então tá bem legal o conteúdo aí, muito interessante. E para quem quiser assistir, né, é só ir procurar no nosso YouTube, nas redes sociais, que você vai conseguir encontrar.
E também o nosso próximo episódio que a gente vai ter mais um ainda, então fiquem espertos.